Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Comigo, Karim Feres, trazendo pessoas especialíssimas com suas histórias de vida sensacionais, fantásticas, motivadoras e inspiradoras para vocês que estão desse lado. Aliás, você verifica se você está inscrito no nosso canal. Se você abrir no YouTube, que é a nossa plataforma principal, e tiver escrito inscrever-se, é porque você não está inscrito ainda. Aí você vai lá com o seu dedinho, pim, aí vai aparecer inscrito. Ou o YouTube vai pedir para fazer um cadastrinho, que é coisa rápida, de 2 minutos, para vocês não custa nada e para nós ajuda muito. E hoje eu estou muito contente, feliz e alegre, porque eu estou recebendo aqui uma pessoa. Tenho muita curiosidade de conversar com ela pessoalmente, que eu vou fazer agora, que é a Sandra Teschner. Ela que é administradora, formada no teatro, um monte de coisa. Só que ela que é especialista na ciência da felicidade e fundadora do Office Happiness Brasil, não. Instituto Happiness do Brasil. Instituto Happiness do Brasil. Isso. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, carinha. É um prazer estar aqui, assim, uma satisfação. É o combo completo. Pois é, eu digo a mesma coisa, porque é uma pessoa sorridente, alegre, e eu sei que você faz isso. Essa é a sua vida hoje em dia, né? É isso mesmo. Então. E é uma jornada, né? A gente não deixa, não tem uma pausa dela. Quando a gente se decide pela jornada do ser feliz, não tem esse negócio de ninguém é feliz o tempo inteiro. Terá disso, não. Quem é feliz o tempo inteiro, sim, senhores. Vocês que estão nos assistindo, tem isso, não. Ser feliz é um ser. Agora, dentro da felicidade, às vezes a gente está triste, às vezes a gente até está chateado. Gente feliz fica triste, só não fica nesse lugar. É por aí que a gente vai. Que genial. E você sempre foi assim? Eu sempre sei fui. que você é da Bahia. Sou baiana. Do sul da Bahia. Isso. E você, muito jovem, foi para a Alemanha. Muito Me jovem. conta esse comecinho, se a felicidade te acompanhava desde criança. Isso, assim, eu sou uma pessoa muito alegre desde sempre, né? Meu pai é uma pessoa que acordava a gente cantando, né? Que Minha mãe é legal professora de demais literatura. isso. Eu tenho um privilégio muito grande de ter nascido na família em que eu nasci. Então, assim, a alegria, o bom humor. Muitas vezes, quando eu vou contar para alguém, não, eu comecei a estudar ciência da felicidade em 2014, e aí os amigos baianos, colegas que veem ou assistem isso, dizem: gente, que falsidade, ela foi assim a vida inteira, que absurdo. Aí eu digo: poxa, gente, não façam isso comigo. Deixa eu agora contextualizar. Fui para a Alemanha muito cedo, né? Tenho o privilégio de ser filha desses pais que sempre respeitaram muito quem é o filho que ele tem. Então, eu sou a filha, eu tenho 2 irmãos, e meu pai dizia: gente, aqui em casa nasceu tudo trocado, né? A filha do mundo. Os meninos são muito mais voltados à família, ficar dentro de casa e tal. Engraçado, né? Incrível isso, né? E aí eu fui para a Alemanha muito cedo, mas só para contextualizar esse finalzinho aí da Só te felicidade. interromper logo no começo, Interrompe. para mostrar que não tem regra, né? A vida não tem regra, né? Quer dizer, a gente fala, normalmente, mas e daí? A gente até organiza para poder bagunçar depois. É isso mesmo, é legal demais, a gente organiza para poder bagunçar depois, demais isso aí. Mas desculpa, te cortei. Não. E aí, antes de dizer, né, fui para a Alemanha muito cedo, enfim, tudo isso, mas hoje eu sei que uma parte desse contexto de ser feliz, ele de fato, ele tem uma origem genética, mas é uma parte só, gente. Na verdade, a gente está falando de uma porcentagem. A maior descoberta da ciência da felicidade nesse século em que vivemos é que o que vai fazer a diferença de fato é tudo aquilo que é aprendível. Então não adianta nada você nascer com um gen incrível e ter até uma família que te embase para isso, se a vida vai te jogar a consumir esse seu bem-estar por diversas razões. Estresse demais, burnout demais, situações vividas que você lida mal, falta de inteligência socioemocional, de inteligência social. Se a vida vai te derrubando, é como você ter essa xícara cheinha aqui agora, e você dizer: gente, eu nasci com a xícara cheia. Mas aí você passa a vida derrubando, você passa a vida colocando, isso aqui vive caindo, secando. E se você não sabe o que a ciência da felicidade te diz muitas vezes, você não sabe como repor esta energia vital que você acabou de drenar. Então eu digo que eu sempre fui uma pessoa feliz e muito alegre, mas eu também vivi meus momentos onde o estresse, a ansiedade me levou aí a um outro patamar que eu acho que a gente fala mais tarde. E, porém, com 17 anos, eu tinha esse sonho de estudar, de morar na Alemanha, e tive esse privilégio. Por que privilégio? Poxa, morar na Alemanha, no tempo que ainda havia um muro, ser moradora da Alemanha, quando o muro de Berlim caiu, assistir The Wall,
pessoalmente Que lá com o legal, Pink que Floyd, legal. morando na Alemanha. Hoje eu tenho muito seguidor jovem que fala: Meu Deus, você foi jovem nos anos 80 e estava na Alemanha, na queda do Muro de Berlim. Ainda acha isso uma coisa assim histórica, né? Vintage. Estou me sentindo vintage, tá, gente? Vintage. E é muito bacana. E tudo isso são experiências que hoje, retroativamente, revendo a minha Aham. vida, eu entendo como muitas vezes estava tudo assim muito alinhado com o que a ciência da felicidade diz. Mas não tudo. Não tudo. Primeira coisa, por que a Alemanha? E há muitas teorias, carinho, né? Se meu pai fosse vivo, aquela figuraça, ele ia dizer, não, isso é um amigo dos avós dela que vivia falando de Alemanha quando ela era pequena. Então, existe uma teoria que na nossa família, depois eu descobri na Alemanha que compete, que meu sobrenome, né, de solteira, que é Salles, é um sobrenome, é um nome alemão. E a gente achou, Aportuguesado. aportuguesado, mas é um nome alemão. E a gente achou essa origem e tudo mais. Mas eu tenho que ser muito sincera, esse nunca foi a razão. Eu sou muito leitora. Hum. Então, eu sou muito leitora de Hermann Hesse, de Stefan Zweig, Ah, mais tarde Goethe, mas Schiller. naquela época já? Naquela época, eu fui aquela jovem que adora uma balada, mas é intelectual. Adora a encontrar com a galera toda intelectual e de teatro, mas tá mais para Patricinha do que para a galera da loucura. Então, assim, eu nunca fui muito definida por um padrão específico, sempre fui múltipla, né? Esta multiplicidade aqui, inclusive, Ó, gente, é fofoca. Fofoca, fofoca. toca aqui. Ai, ih, ó, Derrubei tudo, gente. Derrubei tudo, tá ao vivo? eu que forcei, eu que fiz Não, mas assim, ó, ela ainda foi... salvamos. Você foi pro parque, ainda salvamos. Tem que fazer com o lado Vamos, vamos, esquerdo. vamos. Ó, o lado do coração, o lado Boa. esquerdo. Essa multiplicidade faz com que quando alguém diz assim, qual é o melhor momento de sua vida? Putz, meu Deus, eu tenho que escolher agora, né? É engraçado isso, né? Porque nós que somos múltiplos, Exatamente, tem a muito gente livro, fala muito filme, muitos muito. momentos, Né, muitas viagens. que é isso? Pergunta qual é o seu filme preferido. A minha dica que eu dou para as pessoas que são múltiplas como a gente pensa o que naquele dia foi a primeira coisa que passar na sua cabeça. E foi assim que eu, por exemplo, te respondi isso. Eu falei, gente, eu vou esquecer, eu vou simplesmente, a primeira coisa que passar na minha cabeça eu vou responder. É isso que eu Porque, falo assim, para os meus convidados. Eu né? falo, não perde Não muito pensa, tempo. não pensa, não Vai. pensa. Vai, que, né, vê o que tá ali. Porque muitas vezes isso que tá aqui é o que nesta fase da nossa vida tá transbordando. Não é assim sempre, né? Não foi assim sempre. E aí a Alemanha tem essa história, e a Alemanha deu muito certo, né? A Alemanha eu casei 2 vezes, com 2 alemães. Eu já morava na Alemanha quando eu conheci meu primeiro marido, um grande amigo até hoje, pai do meu filho, né? É o Testner? Não, Não. é o Rebabets, que era um pouquinho pior, né? O sobrenome era um pouquinho pior. Bem pior. Por isso que você parou até, Bem né? pior, Não dá inclusive pra essa falar. razão. Sandra, como é que ia ser? Se eu Sandra? contar isso pra ele, Não vai morrer dá. de rir. Ele vai dizer a razão com certeza foi essa. E do meu, enfim, segunda mãe, que já tem quase, né, 30 anos desse casamento e tudo mais. E a Alemanha sempre funcionou muito comigo. Carinha, eu cheguei na Alemanha, gente, no meu primeiro dia na Alemanha, dentro de um bonde, numa época que não existia rede social. Pensem nisso. É uma outra. Gente, existiu esse tempo, né, que não existia internet. Nem internet existia. Até telefone era meio complicado, né? Tinha que procurar uns tais orelhões Orelhão. quebrados. Porque para ligar para a Alemanha, pelo preço É que verdade, era, verdade. as amigas diziam: tem um orelhão quebrado, eu não sei que lugar, vamos ligar para Sandra. É verdade. Né? O rolê era Verdade, meio esse muito assim. engraçado. E aí no meu No primeiro mundo dia, inteiro no tinha mundo inteiro, esse telefone quebrado não que você tinha. conseguia ligar para qualquer lugar do mundo. Pois, na Muito Alemanha também engraçado. tinha, né? Essa coisa de, não, isso ali tá quebrado, vamos pegar esse telefone para poder falar. Enfim, a gente sobrevivia de orelhões quebrados, mundo afora. Mas no meu primeiro dia na Alemanha, eu encontrei uma senhora dentro de um. Isso é a cara disso aqui. Eu preciso contar isso para vocês, que isso é a cara disso aqui. Dentro de um bonde. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que eu. Porque na Alemanha é até hoje assim: você não tem catraca. Então você entra e você compra, mas não tem ninguém te controlando. Qual é o grande lance da Alemanha? Se você for controlada e você não tiver o seu ticket, enfim, é uma multa feia, enfim, você vai ser retirado, mas parte do princípio que você compra. Eu já sabia desse rolê, só não entendia como fazer isso. Eu tinha 17 anos e foi essa época. Mas moral da história. Enquanto eu tentava descobrir ali como é que eu resolvia aquilo ali, veio uma senhora, olha pra minha cara, levanta assim com tudo e faz uma única pergunta em inglês: What's your name? E, obviamente, em inglês eu sabia um pouco, eu fui lá e disse: Sandra. Essa mulher se transformou em minha mãe. Desde que eu disse que era Sandra. Quantos anos você tem? 17, né? Eram os 17 anos. Resumindo o papo, esta mulher, ela teve uma filha, há 18 anos, antes dessa data. Ela deu essa criança para adoção. Essa criança, ela só pediu uma coisa para os pais que adotaram, que é um casal que vive na América do Sul.
que mantivesse o nome da filha dela. E o nome da filha dela é Sandra. Sandra. Que loucura. E Olha, ela era arrepio da parecida. pessoa, pessoal. Olha aqui, Olha ó. aqui, ó. Eita, que eu achei um companheiro Inteirinho, ó. de vida. Foi Inteirinho. inteirinho, caraca. E para que ela pudesse me contar isso, o que ela precisava fazer? Eu precisava falar alemão. Porque nem ela tinha inglês suficiente para isso, nem eu estava pronta para ver uma história louca dessa no meu primeiro dia na Alemanha. Então, o que ela fez? Ela foi comigo na universidade, né? Que eu fui matriculada na Universidade de Munique. Então ela não te contou isso ali na hora? Imagina! Ela perguntou o seu nome, de onde você vinha e tal, ela falou, vou te ajudar. Gente, a primeira coisa que eu pensei foi, essa mulher gosta desse nome. Porque não é possível. Ela ouviu Sandra e se transformou. E se transformou. Gente, que sorte. E aí a mulher falou, vou te ajudar. Não, vou te ajudar. Você vai para onde? Para a universidade? Claro, vou ali com você. E pronto. E ali entendeu onde eu morava. E assim, e foi uma companheira e me ajudou muito naquele. E era assim, ó, Karine. O que é isso? Livro. O que é isso? Buch, Tasse. Eu aprendi alemão quase Com que. ela. Pá, Entendi, não é que eu na aprendi com marra. ela. Eu fui para a escola. Claro. Mas assim, eu tinha a palavra na Claro, marra. claro. É o Ida, meu pai dizia isso. Ela aprendeu na marra marra. com essa mulher maluca. Então, mas e aí, né? depois de quanto tempo ela te contou a história? Exatamente 3 meses. Ela me chamou para comer uma pizza. Em 3 meses ela falou: você tá pronta para a história que eu vou te contar. Que doideira. E aí chegou nesse lugar e me contou essa história. E o mais interessante é que ela dizia que ela só prestou atenção em mim porque ela tinha uma dor no pescoço que ela não virava mais o pescoço desde que isso aconteceu. Ela jovem, né? Ela era uma mulher relativamente jovem. E desde que ela deu a filha para adoção, ela tinha um peso tão grande, claro, né? emocional tão grande, que ela tinha um problema. E eu chamei a atenção porque ela virou o pescoço inteirinho e me viu. Então, eu sempre soube que ela não era a minha mãe biológica, não, isso não existe como, né? Eu sei quem são meus pais, assim, minha mãe, meu pai, isso não havia nenhuma dúvida. Mas eu tive uma espiritualidade, eu tive uma resposta muito clara para ela, que foi, tanto faz se eu sou a sua Sandra ou não. Se isso vem acompanhando você há 17 anos, se há 17 anos você acha que você não vira mais o pescoço por questões de uma culpa que você carrega e você é uma pessoa de fé, entenda que talvez seja ele te dizendo, deixa aí, olha aí, né? Você está perdoada. Olha aí, uma Sandra precisou vir aqui, estar com você no mesmo lugar para te dizer que está tudo bem, né? Então enxergue isso. Não necessariamente eu sou a sua Sandra, mas eu sou uma Sandra 17 anos depois te dizendo que está tudo bem. Então, assim, a Alemanha, são tantas histórias na Alemanha que eu digo, eu tinha que ir para a Alemanha, eu tinha que vivenciar tudo isso na Alemanha, tinha que fazer parte da minha história. Eu sei que depois disso você fez administração de empresa, não sei se na Alemanha, no Brasil, teatro, curso profissional, que mais? Música. Me conta, música. Música. Onde? Vai me pincelando rapidamente. Não, meio Brasil, meio Alemanha, né? Em cada um eu fiz administração, eu já tinha feito aqui, eu fiz aqui, porque eu passei um tempo aqui no Brasil. Depois, na Alemanha, eu fiz turismo e sou com especialidade em história da arte, então, neuropsicologia. E, na verdade, eu fui colocando isso nessa sacolinha positiva da vida. Em algum momento, aquilo ali se misturava. Em quase todos os momentos, aquilo ali se misturava, né? Seja, a gente acha que o teatro só vai servir para o palco, e o palco da vida todos os dias, gente, né? Em cada reunião que você vai, cada pessoa que você encontra, saber sua hora de estar na luz ou de deixar o outro brilhar, tudo isso é teatro puro, que você aprende de uma forma positiva, né? Deixa, agora não é sua fala, você agora não é o protagonista, tem um protagonista na sua frente que precisa fazer a fala dele. Então, assim, são tantos ensinamentos que foram úteis. Música, né? Foi muito útil na minha carreira na Alemanha. Eu fui executiva, eu criei um departamento de cultura e arte no segundo maior semanário da Alemanha, chama-se Stadtzeitung, com muito sucesso. Depois de quantos anos lá? Depois de Stadtzeitung, foi depois de uns 6 anos lá, 5, 6 anos lá, né? Então, assim, toda a minha história também de trabalho na Alemanha foi sempre muito... Gente, eu tive na minha época, né? Eu tive como cliente Helmut Kohl, que era o chanceler da Alemanha. Gente, até eu às vezes acredito, gente, que história é essa? Mas é verdade, né? Cliente de quê? A gente tinha agências de viagem onde você locava ônibus gigantes que, porém, só tem 16 lugares. Ou seja, dentro sala de reunião, para aquela época, isso era uma coisa de outro mundo. Lift, elevador dentro do avião. Porque tem gente, tem famosa, que não voa. Não gosta de voar. Então o cara tem que ter ela tem que ter uma estrutura comodidade. de comodidade
o príncipe Leopoldo da Baviera. Então, assim, muito cedo eu dei de cara com um mundo gigante na minha frente e eu nunca tive medo dele, né? Então, tudo é possível. Não tenha dúvida nenhuma. Tudo é possível. Não foi combinado. Não, Não não foi foi, realmente, combinado, não gente. foi. E outra coisa que não foi combinado é a nossa história. Você conhece a minha história? Conta aí. Não vou contar porque Não? o podcast é pra ouvir a tua história. E eu quero Ah, continuar. Depois você vai. A ó, gente vai. eu já tô olhando pra turma que tá aqui, tá, gente? Tipo assim, ó, libera, manda logo esse link pra mim, tá? É demais, demais. Mas, então, demais isso aí, né? Você super jovem, foi trabalhar, pô, na Alemanha e aí já É. fazendo esse trabalho. Aí administração, turismo lá. Turismo lá. Carinho, uma coisa interessante, eu acho que esse tudo é possível, é legal pra gente dizer também pra galera mais jovem. Esse meu primeiro emprego na Alemanha, nessa empresa de ônibus, enfim, tem um fator muito interessante, que eu tinha acabado o meu curso de turismo, passei um tempo em Londres, depois na Espanha, finalizando esse curso, e quando eu volto, vem essa proposta, não para mim, veio para o Ministério do Trabalho, e ele fica enviando para as pessoas que estão ali recém-formadas, né? Eu sempre fui chegar a fazer aqueles cursos que é intensivão, o que demora 5 anos, eu faço em 1, né? Então, assim, a Alemanha sempre foi chegar a liberar essas coisas, então, quanto tempo dura? 5. Dá para fazer um e-mail só se você virar as noites. Deixa isso comigo. aqui menos, chá comigo, né? Que a gente vai fazer. Tea with me. né? Deixa Em inglês. last meet me, né? Last meet me. Azul. Então eu fui, né? E eu esqueci de dizer que eu estava indo para a vaga de estagiária. Claro, era a vaga que me mandaram de estagiária. Eu só fui. Nessa época, sem Google, eu pesquisei tudo, em biblioteca, em tudo quanto é canto, o que é que eles faziam, que tipo de empresa construía, se era Mercedes-Benz, se era Que Kisbora. Assim, eu fui embasada, pronta, né? Com os meus 20 aninhos ali, embasada, pronta. Imagine, hoje você ainda pode imaginar que a pessoa perguntou ao ChatGPT, mas na época, né, para saber tudo aquilo, tinha que ter pesquisado mesmo. Enfim, tive a reunião, tudo isso. Chega no final, você pode começar amanhã. Que incrível, toda feliz, abraço, né? Olha, quem é meu chefe direto? Não, você responde a gente mesmo, que são os donos. Aí eu falei, então não tem uma Abteilungsleiter, não tem uma gerente do meu departamento além de você? Não. Foi aí que eu vi a palavra além de você. Então, meu primeiro emprego na vida já foi gerenciando uma agência que tinha esse nível de clientes. Eu vou contar uma coisa para vocês, que eu só conto para amigo. Eu nunca falei isso publicamente. Ótimo. Quando eu ouvi isso e eu entendi, eu não sabia se eu dizia, mas eu vim para de estagiária, eu fiz, espera aí. Se esses dois, depois de uma entrevista dessa, partiram do princípio que eu sou capaz de fazer esse trabalho, não sou eu que vou. Não sou eu que eu vou tirar que vou melar esse assunto. Eu vou de novo, se arrepiar. aqui, Arrepio o difícil. tempo todo, não tem como. Não sou eu que vou dizer a eles que eu não serei capaz. Contudo, quando eu saí, gente, do lado de fora, eu passei mal. Porque para mim eu não fiz choque, com essa né? intenção. Claro, né? Talvez se eu tivesse feito alguma coisa para... Não, eu fui autêntica, genuína, mostrei quais seriam as minhas dificuldades, né? Até porque era uma língua, por mais que eu falo muito bem, muito cedo, eu sempre gostei muito da língua alemã, então, assim, foi tudo muito orgânico, mas havia um desafio. Eu nunca trabalhei, gente. Simplesmente eu nunca trabalhei Nunca tinha trabalhado dessa maneira, né? Então, eu já fiz pequenos trabalhos de professora disso, daquilo ali, estagiária, mas eu nunca... Estagiária não, em empresa eu nunca trabalhei. Fazia bico jovem, aquelas coisas que a gente faz da banca. Bom, e aí? Aí você pegou o trabalho. E aí, quanto tempo ficou? Sucesso, como foi a sua... menina, Que sucesso legal, total, que demais, sucesso que total. demais. E só saí realmente quando existiu uma outra oportunidade em um outro lugar. Depois de quanto tempo? 2, 3 anos? 2, 3 anos. E aí eles disseram, mas aí mais ou menos 6 meses depois, eu tive uma conversa com os donos e disse assim, vocês são os absurdos. Absurdos. Porque vocês pegaram alguém que deveria ser estagiária para liderar a empresa de vocês. Ou seja, eu tenho que dar um jeito em vocês. E aí eles riam e diziam, você é um engodo. Você é um engodo. Eu falei, quer que eu vá embora? Eu tô indo embora agora, tá? Quer que o engodo vá embora? Então, assim, foi muito bacana, foi muito orgânico, com muito amor e carinho, com muito respeito entre nós. E foi um sucesso, realmente. Que bonito. Então, a primeira vez que eu entrei numa empresa para trabalhar, minha primeira carteira assinada é alemã.
né? E Que foi dessa legal. forma. E teus pais deviam estar, né, sem Imagina, acreditar, né? imagina. Que demais. Meu pai sempre brincou e dizia assim: quando vou contar quantos anos minha filha tem, as pessoas perguntam: "Oh, você tem uma filha de 60 anos?" Porque o que ela já fez, né, de coisa. Ele dizia: "Uma filha de 60 anos, tão jovem." Por falar nisso, e aí? Aí você saiu de lá. Eu saí de lá e fui para uma outra empresa, né, onde me dei muito bem também. Criei amigos para a vida, até hoje, que foi para construir viagens de trabalho, enfim, para viagens extremamente executivas para Costa Rica, e principalmente a parte que eu mais gostei, que é uma empresa de desenvolvimento humano. Ou seja, nós fazemos seminários por toda a Alemanha, com os temas voltados a bem-estar e a melhores relacionamentos, liderança no trabalho. Nessa época, o que eu fazia era a compra dos grandes hotéis, ou seja, anuais, e a organização de quem fazia o quê, mas já estava dentro desse contexto. E é essa mesma empresa que hoje, 550 milhões de anos depois, eu ainda vou 2 vezes por ano para a Alemanha gravar seminários. Olha quanto tempo Que passou. Só que demais. hoje em dia, de felicidade no De felicidade. trabalho. Mas desde lá você ficou Com em contato contato. sempre, então sempre que havia alguma oportunidade de algum assunto, a gente estava, e desde 2014 eu voltei a gente fazer um trabalho realmente mais permanente, mais perene, e aí eu levei para esse contexto, felicidade no Então trabalho. vamos tentar já linkar as duas coisas, porque você já teve então o seu primeiro contato com a ciência do bem-estar, vamos dizer assim. Exato, não se chamava nem ciência da felicidade, porque nem, vamos dizer, É, nessa época a psicologia positiva estava estava começando. engatinhando, você bem sabe também, estava Exatamente. engatinhando. Então a gente chamava de qualidade, a gente chamava de liderança Bem-estar, humanista, bem-estar estava começando ainda bem-estar, não como expressão não. E nem construidinha. o que é hoje, É, né? Nem o exato. conceito do que é hoje, era muito mais começasse ali pausas, né? E toda uma Porque a gente está política. falando de 80 e poucos, Agora a gente está falando de mais à frente, a gente está falando de 90. 96, Então o Martin por aí. Seligman já Estava estava, começando. Mas o início de Martin Seligman era a psicologia positiva como um todo. é verdade, Não era a psicologia positiva aplicada verdade, ao trabalho. verdade. Então, assim, ali era muito mais para a vida no início, né? Da partir daí, eu acho que principalmente no início do século XXI, é onde a gente começa a ver os primeiros trabalhos linkando a psicologia positiva ao que hoje o tal Ben-Shahar prefere que a gente realmente chame de ciência da felicidade, porque não se resume à psicologia, né? A gente fala aí de neurociência, a gente fala da neuropsicologia e a gente fala de práticas, né? De boas práticas no ambiente corporativo ou no ambiente do trabalho, onde quer que ele seja, né? Sabe que eu ia falar para você que talvez não dê tempo e a gente ia ter que fazer um O segundo, segundo, mas acho que a gente vai ter que fazer um segundo, terceiro, terceiro, quarto, quarto, quinto. porque eu tô vendo aqui o tempo correndo. É uma É série, uma tá, gente? série, É uma é série. uma Tá? série. Isso aqui a gente não queria contar para Sandra vocês. Tessner, a série. Muito É uma bom, muito bom, série, é uma muito bom. série. Vamos então já pegar esse gancho do Ben, que também foi meu professor na pós-graduação, Aham, que eu sei que você teve com ele num petit comitê agora há pouco tempo. Vamos abordar isso, a isso. gente vai indo e voltando. Vamos. Foi incrível. Eu conheci o Tal, na verdade, Ben Shahar, né, em 2018, quando ele estava abrindo a HSA, né, a HSA dele, a empresa dele. E nessa mesma época, eu fiz a primeira certificação em Chief Happiness Officer do mundo, que foi na FIU, na Florida International University, na Flórida. E ele estava abrindo a dele Desculpa, já também. vamos. Uhum. Eles montaram o curso, você foi a primeira aluna, é Não, isso? o Tal estava tendo o primeiro curso dele. Eu E, não fui aluna do Tal, eu fui Uhum. aluna da FIU. Então, em qual É, curso? é, Chief Então, Happiness era Officer o da primeiro história do do mundo. Entendi. mundo, Eles né? fizeram e você era aluna. Eu fui aluna, era Isso. uma turma pequena, né? Foi um grupo presencial mesmo, né? Pequena. Montada, o tal, Flórida, né? é Na na Flórida. Flórida, o tal interagia com esse mesmo grupo com o qual fez esse curso, mas ele já desde o início buscou mais essa questão de uma graduação mais de longa a distância, mais extensiva e etc. E no início mais focado em psicologia positiva mesmo. E para mim eu queria muito essa coisa do Chief Happiness Officer, dessa figura, dessa pessoa capaz de mudar, né? Eu sempre digo que o felicitador ele não é alguém que está apto a só dizer que temperatura está aqui, né? Ele sai de termômetro para termostato.
Eu quero termostatos. Eu quero a galera que mude a temperatura. Tá quente, precisa de mais frio? Vamos esfriar. Tá frio demais? Agora a gente vai aquecer esse negócio, né? Então o que a gente precisa de ferramentas para a gente estar apto a realmente transformar. Senão, seremos mais um falando, né? E não fazendo. E de faladores, esse mundo está lotado de fazedores carentes. Então eu vou ser um fazedor de felicidade, porque isso aqui é a minha cara. Vamos conversar depois disso. Me fala então, aí você fez o primeiro curso em 2018. 2018 de esse daqui, mas eu já tinha feito cursos 2014. livres, 14 com Martin Seligman, Sônia Lyubomirsky, outros festivais que tinham Moldar, ou seja, eu já tinha um Pela embasamento Europa, Estados Unidos, gigantesco. você já ia já vinha atrás disso. Opa! Sem saber exatamente, né? Porque não existia. Nem eu, nem ninguém. Né? Na verdade, eu digo, nessa época, era nem eu, nem ninguém. Exatamente. Era um falando daqui, o outro embasando mais em psicologia positiva, o outro... E aí, nesse contexto, aconteceu uma coisa em 2014 que mudou o rumo que eu mesma tomaria na minha história, que é estando nos Estados Unidos, em 2014, estudando nesse meu momento de busca total aí por essa ciência da felicidade, eu conheci a Duda. A Duda era uma criança de 2 anos de idade que ia amputar as perninhas no dia seguinte. Eu vi um anúncio, ela em rede social, a mãe dela, ela, na verdade, falando com 2 aninhos, que ela ia amputar no dia seguinte. Americana? Não, brasileira. Em Facebook. Aí a gente pulou alguns anos, a gente já está em 2014, e ela contando que ela ia amputar as 2 perninhas. E que isso ia ser incrível. Eu estudando felicidade, eu nessa pegada incrível de beber da fonte para entender qual é o direcionamento que eu queria dar na minha vida e na minha carreira em relação a isso. E aquela menina de 2 anos vira e diz assim: isso vai ser incrível, porque eu vou correr, subir montanha, brincar, me divertir. Vai ser lindo. E eu pensei, eu preciso conhecer essa menina, né? Porque aqui estamos vendo alguém naturalmente feliz e eu preciso garantir que a vida não roube dela isso daí. Então, eu vou ajudar ela a entender pelo que ela está passando, para que isso realmente não aconteça com a Duda. E que a vida não roube dela essa imensa capacidade que ela tem de ser feliz. E assim foi. A Duda tinha falado, a mãe dela entra no vídeo e fala que a Duda tinha pedido uma coisa. Quando ela acordasse, ela queria que ela mesma, a própria Duda, tivesse um lacinho pink nos cotos que estariam sobrando, né? Já que ela ia ficar sem joelho, sem pernas, né? Nos 2. E aí eu falei, vamos fazer uma campanha. Eu vi que alguém estava se movendo em relação a isso. Eu falei, vamos fazer uma campanha. Até a Ivete Sangalo colocou os lacinhos pinks. Eu falei, quando Duda acordar, o Brasil tem que estar com laços na perna para ela saber o que, gente? Que ela não está sozinha. Demais. Então, naquele momento, éramos todos Duda. Demais. E foi incrível. E ela, enfim, acordou. Ela viu aquilo ali. 2 anos, gente. Está falando de uma menina de 2 anos. E imediatamente eu descobri onde era que essa criança morava, era no interior de São Paulo. Cheguei no Brasil, catei, achei essa mãe, fui para o interior de São Paulo e, bem, a Dudinha com certeza vai estar nos assistindo. É uma mocinha hoje, né? O tempo passou. E ela é maravilhosa. Tem 12, 13 anos hoje. E ela corre, ela anda, ela dança, ela pula. E me faz muito feliz saber da existência dela. E depois da Duda vieram muitas outras. Com isso, Antes de ela saber ler, desculpa te falar, mas antes de ela saber ler, ela já sabia disso, né? Ela já sabia. Que coisa. Você falou tudo. Na verdade, todo mundo me pergunta, o que a Duda tinha? A Duda tinha isso aqui. A Duda sabia isso aqui. Ela acreditava. E ela acreditava com uma veemência, com uma alegria, que eu dizia, não dá pra gente... Pegar o microfone um pouquinho pra cá. Tá. Não dá pra gente deixar que alguma coisa roube isso da Duda. A gente precisa treinar essa musculatura emocional dela para que a vida não roube dela esta capacidade tão inata, tão dela, de saber que tudo é possível e de praticar isso. E assim foi. E a Duda foi a primeira de muitas outras que vieram depois dela. Todas eu conheci em rede social e, sem dúvida, elas moldaram essa minha história e esse meu caminho. Mas, Sandra, o que isso tem a ver com o trabalho? Porque trabalho tem a ver com pessoas, gente. E as pessoas têm a mania de achar que o problema delas é sempre maior
do que o de todos os outros, ou de Isso partir de princípios. Ah, Karina, porque você não sabe a minha história, É né? isso. Você não sabe a minha, Isso. né? Então, muitas vezes, quando alguém me diz, Sandra, mas isso é você não sabe a minha história. Aí eu tenho que dizer, você quer que eu te conte a história da Jéssica, que perdeu todos os membros aos 11 anos de idade? Pernas, braços, 90% da pele do corpo inteirinho, lábios, e no final ela perdeu a audição. Eu escrevi o livro dela, Desista de Desistir, Jessie Bogg. É uma das minhas afilhadas, maravilhosa, Esse felicitadora livro é super formada. É famoso, né? maravilhoso, maravilhoso. É a Ela, história da vida ela, ela dela. deu uma estourada, né? Ela é Estourada, total. famosa. Ela é super famosa. Mas ela não era famosa quando eu conheci a Que minha legal. Jessie. E Ela da onde ela é? ela é carioca. É Ela é carioca. carioca, né? Minha afilhada também, e crismada por mim e tudo mais. Porque essa galera, meu filho, quer papel passado. Essa galera é toda cafona. Assim, se não tiver um papelzinho passado, não estão satisfeitos. Eu ainda tenho que batizar, eu ainda tenho que, né, que fazer esse trabalho todo. Não bastasse o trabalho Tem que que elas dar me a dão. certificação oficial. É certificado pelo Instituto e certificado da vida. Ó, como é o nome da sua Dinda? Sandra. Que Tá lá legal. escrito no papel. E isso mostra pra gente, assim, escrevendo o livro da Jéssica, por exemplo, tem uma parte onde a Jéssica conta que o mais difícil para ela foi perder a audição. As pessoas se perguntam assim, mas como perder a audição depois de ter perdido o braço, ter perdido perna, perder... Porque quando ela perdeu a audição, o que ela perdeu? Ela perdeu a voz da mãe dela dizendo vai dar certo. Ela perdeu as enfermeiras dizendo eu acredito em você. Ela perdeu o som da música que embalava ela e tem o poder de, em 90 segundos, trocar a gente de um estado para o outro. Nesse dia, ela ficou sozinha, no silêncio. Não se Hoje, Jéssica tem implante coclear, tá? Ah, tem. Então, hoje ela tem implante coclear, Que é atleta, legal. era para-atleta, é retada, né? Como todo baiano diria, ela é retada. Então, assim, muitas vezes não dá nem para a pessoa entender a dimensão. Uma frase que Jéssica fala, que eu acho que todo mundo tinha que ouvir, ela diz assim: o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu perdi o primeiro braço. Aí você fala, essa não tá bem, da cabeça. E quando você para ler o contexto completo, é porque este foi o dia onde o pai dela disse para ela, pela primeira vez na vida, eu te amo, filha. Aí você fala, não, então o pai dela era uma pessoa. Não, gente, o pai dela é um pai, como tantos outros brasileiros, trabalhadores, provedores, que também não passou a vida ouvindo de ninguém, eu te amo. A parte dele era prover, ele, né, zelador do prédio, ela morava num bom lugar, em função de dar aquilo ali para a filha, mas não fez parte do contexto da vida dele, Não Karine. sabia dizer como milhões de. Não é nem de brasileiros. Do mundo! Do mundo, bilhões até. Bilhões, né? Imagine se brasileiro tem isso, mas você imagine o resto do mundo. Americano, alemão, Todas inglês. essas partes. Ele é um provedor. Porém, quando ele entrou no quarto e viu, ó, até minha bochecha tá arrepiada dizendo isso a vocês, o meu compadre Leandro, que hoje é um grande corredor, quando o meu compadre Leandro entra no quarto e vê a Jessie sem um braço, ele grita, filha, eu te amo. E este foi o dia mais feliz da vida de Jéssica. E Jéssica, e quando a gente. Eu também toda arrepiada. Nós dois, meu filho. Olha para aqui. Nós dois. Pois é, eu que tenho pelo grande, fica aqui. A situação. Demais. E, gente, e o que eu quero traduzir é para vocês com isso. Nós somos seres o quê? Emocionais. Essa conta não fecha se a gente não tiver uma equalização emocional bacana. Se a gente não trabalhar as nossas emoções, se a gente não entender que a tal da inteligência emocional não é só aquela que um determinado autor escreveu, mas é entender como a gente funciona para, a partir daí, tomarmos melhores decisões, sermos mais assertivos, lidarmos melhor um com os outros. Então, Jéssica conta hoje, ela diz, gente, eu não vou romantizar a minha dor, mas é fato que eu não sabia que eu tinha um mundo aqui dentro que eu precisava trabalhar. Então, eu sofria porque meu pai não me dizia eu te amo. Eu sofria porque eu tinha um pouco de psoríase, ia para a praia e achava que eu tinha um defeitinho. Hoje, a Jéssica não tem membros e surfa. Né? Surfa. Por quê? Porque o interior dela não estava trabalhado, hoje está. Porque ela não sabia que existia uma ciência chamada ciência da felicidade. Hoje ela sabe. E, obviamente, algo que é inerente dela. Ela é uma menina de fé. Ela é uma menina de fé. Ela também sabia que tinha de dar certo, porque tudo é possível. Quando Jéssica saiu do hospital, ouçam essa,
com atenção, 13 meses depois, já sem os membros, ela tem o desejo de ir a um shopping. E ao chegar na praça de alimentação, se sentindo encorajada, porque ela é uma sobrevivente de meningite meningocócica. Enfim, gente, se vocês, né, não são vacinados, por favor, né, se vacinem. Meningite meningocócica é o responsável, não só a Jéssica, por outras afiliadas minhas também. É isso aí que a gente realmente precisa fazer. Mas ela sobreviveu. E muita gente diz assim, Karine, mas eu nem sabia que meningite pode causar isso. Sabe o que você não sabe? Porque as pessoas que tiveram e chegaram ao estágio de Jéssica morreram. Então, Jéssica é uma sobrevivente. Caramba. Então, estar ali naquele... era dizer para si mesma, eu sou uma sobrevivente. E o que acontece? Uma galera de jovens que estava presente, ao vê-la, faz um sinal como se estivessem com nojo dela. Emocionalmente falando, essa poderia ser a 5ª amputação de Jéssica. E até naquele momento, de alguma maneira, sem dúvida foi difícil. Hoje, se a mesma coisa acontecesse com ela, e eu já ouvi falando isso algumas vezes, tá tudo bem, eu não posso mudar o mundo lá fora. Eu só posso mudar o mundo aqui dentro. E eu costumo dizer aos meus alunos, gente, não é o mundo que para de bater, é você que deixa de apanhar. É isso mesmo. É isso. Como a Jéssica, cruzou seu caminho, o livro? Todo mundo é rede social, tá? Então, eu já fiz até palestra no México para um assunto que ninguém gosta de defender, que é rede social. Porque rede social tem as suas mazelas. Mas uma parte dessa mazela em rede social é exatamente você se comparar. E a gente está aqui por quê? Porque rede social existe. Então, assim, que bom que rede social também existe. Claro. E como tudo na vida, a gente precisa fazer bom uso dela. Exatamente. Então, é um instrumento que, como tantos outros, pode servir para o bem ou para o mal. Depende de quem está utilizando. E, obviamente, depende dos pais, depende de quem está ali, monte né, de no gente. controle para que isso seja usado da melhor maneira. Mas Jéssica também foi rede social. Essa palestra minha chama Social Media for Social Good. Mídia social para o bem social. Exatamente, que E legal. todas elas me conheceram em mídia social, então é quase que mandar um currículo. Ah, eu te conheci, você é amiga, não sei o quê, você é madrinha de não sei quem. E, para mim, a minha escolha é muito com base em quem são os pais e se eu tenho como agregar alguma coisa na vida dessa criança, essa pessoa, esse jovem que está falando comigo ali ou não. E você vai no curso de felicitador. Quero ver tudo, hein? Vai ver Quero... tudo, viu? Vamos, quero ver. Ó, já estamos com Já tô- insider, tá, gente? Vocês já estão vendo que é papo de Já insider, vou ser tá? um aluno aqui, professor. Mas, não, e continua. Então, é muito legal essa coisa de você Então, utilizar. Então, essa Muita gente chega em você pela rede social. chega pela rede social Há muitos anos. há muitos anos, e eu faço, assim como eu ensino, escolhas. Essa escolha tem que ser baseado em fazer o bem de uma maneira que eu também me sinta bem fazendo. Até porque as minhas meninas, que depois, né, são mocinhas e hoje adultas, até a Jéssica já tem 21 anos, elas vão ter um efeito multiplicador e eu vou conviver com elas como eu convivo com meus parentes mais próximos, né? Não é um projetinho social que você vai lá tirar foto, né? Tem um problema, liga, acontece uma coisa, estamos junto. Que legal. Tem uma festa, vai. bacana. É um parentesco para a vida. E esse parentesco tem que ser levado a sério. Então, não pode ser milhões de pessoas. Agora, elas também têm uma função adiante. Elas têm a função de serem agentes multiplicadores. Propagadoras da E a ciência da Jéssica felicidade. é uma grande agente multiplicadoras, aí com milhares, sei lá quantos de seguidores, e enfim, palestrando, faz belíssimas campanhas sobre meningite meningocócica, e de maneira geral elas conseguem desenvolver um bom trabalho, desenvolver essa musculatura emocional, gente. Que Que é a demais. musculatura emocional. Que demais, que demais. Como eu falei, é tanta coisa, né? A gente tem que ir pensando. Eu sei que também teve um momento da sua vida que foi meio complicado quando você foi para a Nigéria. Foi. Eu queria que você pincelasse rapidamente Tá. para a gente focar na superação. Tá. Porque assim, as pessoas veem você, a mim, muita gente assim, que é sorridente, que é alegre, que é contente, fala: ah, isso daí Não nasceu teve nada. berço de ouro, Uhum. nunca aconteceu nada de mal, tá sempre. Então, se tivesse nascido só em berço de ouro e nunca acontecido nada, provavelmente não seria tão feliz. Esse é um Talvez, outro. né? Talvez. Sem chuva não existiria arco-íris? Então,
Dificilmente, né? Dificilmente. Seria incrível se assim fosse. Mas, infelizmente, essa equação, ela simplesmente ela não fecha. E ela não é assim. Nigéria, este chefe meu lá do primeiro emprego, lembra que é Do da alemão? estagiária? O Do alemão, alemão. que ao invés de me colocar como estagiária, me colocou Aham. como chefe de tudo. Anos depois, eu trabalhando já no segundo maior semanário da Alemanha, outra fase da vida, ele me liga para você ver como as relações ficaram tão Que positivas. legal. Acabei de vender um dos nossos, 2 ônibus nossos para Lagos e tenho que ir lá resolver a questão da entrega. Você sabe que meu inglês é péssimo, então você vai comigo. Eu falei, tá maluco? Eu trabalho. Você pede férias desse seu emprego e você vai comigo. Figuraça, uma pessoa que eu gosto muito. Você imagina, né? A relação, uma coisa, 10 anos depois. Então eu falei, só você para me fazer ir para Lagos agora, traduzir Lagos é para uma você. cidade da Lagos Nigéria. é a capital da Nigéria, Capital principal. da Lagos é a Nigéria. capital da Nigéria. E fui com ele para lá. Já no avião, Karim, eu já tive uma sensação de que alguma coisa estava errada. Chame de sexto sentido, Eu também tenho essas intuições. né? Em um momento no avião, eu estava assistindo um jogo de futebol, quando eu vi, achei que o juiz roubou contra a Nigéria no jogo, mas eu senti uma coisa estranha, e aí eu comecei a questioná-lo, porque veja, eu só ia traduzir, né? Então eu não sabia detalhes de nada, nem me senti no direito de perguntar por quanto, quem, como, Ele quando. só te chamou Não, pra te ajudar tradução. a Gente, tradução. você vai passar 3 dias comigo na Nigéria, eu vou te pagar como ele pagaria uma dolmetsch, quer dizer, uma tradutora. O que você quiser, eu pago mais, pago Uhum, triplo. Eu só quero ter alguém que eu confie. Falei, um uhum. maluco como esse, a gente ainda vai se divertir. Tá Então ótimo. vamos. A mulher dele, você não vai largar meu marido sozinho. Vamos lá. E ocorre que na chegada em Lagos, já veio alguém na porta do avião pegar os nossos passaportes. Já achei muito estranho. E no carro, a pessoa que ia nos buscar e tudo isso já não estava, e achei muito estranho que as 2 pessoas que estavam dirigindo não falavam com a gente. Só levavam a gente para um lugar, mas não falavam com a gente. Bem, resumindo o papo, de fato era um engodo, né? De fato era uma grande. Eu nem sei como traduzir isso, Um né? Porque golpe, um um esquema. golpe, um esquema. Depois eu vi um documentário de outras pessoas que viveram coisas semelhantes. Eu não sei o trâmite em si, porque eu só era uma tradutora, mas havia uma questão muito grande que ele não podia ir sozinho, ele tinha que ir com alguém. Na verdade, esse alguém é meio que para pagar prenda, ou seja, é a pessoa que fica meio que sequestrada para que depois ele tem que voltar com uma quantia de dinheiro para Ah, resgatar é essa mesmo? pessoa, né? Que loucura. E, e nesse carro, nessa hora que eu vi esse acontecimento, agora ouça essa parte que é mais legal. Eu falei, não, eu preciso conversar com esses 2 que estão aqui na frente, porque claramente esses 2 são motoristas, são segurança dos Você já deu caras, uma sei lá. sacada ali. Eu dei uma sacada, eu preciso criar uma conexão com alguém aqui, gente. Eu não posso, a gente não pode ficar parado aqui sem passaporte, indo pro hotel, um suposto hotel, que depois até foi de fato um hotel. Foi o Sheraton na época e tudo mais, mas eles apareciam de noite no nosso quarto, tá? Só para você entender. Nossa. E eu preciso criar uma relação. Bem, quando eu pergunto, digo para eles, olha, eu sei que vocês, por alguma razão, vocês não querem falar comigo, Hum, em inglês, né? Mas eu sou brasileira e eu hum, acabei de assistir o jogo. E eu tô indignada com o hum, que aconteceu. Gente, vocês foram roubados pela África do Sul. hum. Ah, eu Aí, falei, essa turma é como nós. é. Não aguentam, não vão aguentar um futebolzinho. E assim foi. Eles esqueceram tudo, a meta que não pode falar com a gente nem nada, e caíram. Começou. Ronaldo Fenômeno! Ronaldo Fenômeno. Essa semana uma sobrinha minha encontrou o Ronaldo em Nova York. Eu falei, pelo amor de Deus, conta essa história para Ronaldo. Eu já contei para a mãe dele, para a mulher dele, mas diz que é sua tia, né? E eu falei, pronto, Ronaldo Fenômeno acabou de salvar a minha vida. E esse chefe meu dizia, que não estava entendendo nada, É, dizia, sua louca, você ainda vai matar a gente. Eu falei, cale sua boca, porque agora é, você está dependendo de mim para é. sobreviver nisso daqui. E moral da história foi assim, literalmente, teve ali foi o início de uma guerra civil, o Brasil cortou relações diplomáticas temporariamente com a Nigéria. Enfim, Caramba. teve uma crise diplomática, não sei aqui, pô, mas assim, teve uma crise diplomática. Eu fico mais arrepiado do que eu não volto aqui. Não, e o que eu vi na Nigéria, assim, explodiu uma Kombi no saguão do hotel. De Caramba. noite, a gente dormindo, bonitinho, no Sheraton. E tem uma pessoa dentro do quarto dizendo: o tempo de você está passando, eu não estou vendo movimento em relação a Caramba. isso. Foi nesse nível. E enquanto estava aquela negociação, eu tive
um encontro com um desses dois que me falou assim: coloca uma pulseirinha, eu tenho essa pulseira até hoje, coloca essa pulseira e uma pessoa vai falar com você e vai te explicar como você vai conseguir sair daqui de Lagos. E quando eu contei isso para o meu chefe, ele falou: Sandra, você tá louca? Um bando de loucos gritando coisa de futebol, vai tá dizendo para você pra gente ir pra uma bocada. Gente, em alemão, tá? Não era bem assim, mas assim, pelo amor de Deus, você tá louca? Como é que você vai acreditar nisso, Uhum. etc e tal? Eu falei assim, eu vou acreditar em quem? É, Bem era o moral da que tinha. história. A gente viu cenas horríveis, né, nessa época, horríveis, horríveis, mas o mais incrível foi que essa conexão, ele deu pra gente todo o caminho das pedras, até onde colocar o dinheiro, em que hora você precisa ter US$ 100 em cima de um passaporte ou não, conseguiu nossos passaportes de volta, avisou que o voo da Suíça ia voar mais cedo, coisa que ninguém dizia, ninguém Caramba, acreditava, e que nós coisa. estávamos dentro do avião voltando. Esse ex-chefe meu, Bruno Schmidt, ele sempre disse que ele sabe que me deve a vida. E a gente saiu de lá. Então, assim, eu nunca contei essa história. Porque ela, de fato, é uma história de superação, mas é uma história lamentável, né? Que a gente precisa vivenciar momentos assim. Mas ela, de fato. Aí, quando você voltou, eles continuavam me perseguindo na Alemanha. Isso nem tinha rede social, gente. Nessa época nem tinha rede social. O Eles pessoal daí. ligavam, eles Você tá achavam o número de onde quer brincando. que a gente estivesse, eles têm conexão. Ficam ameaçando. Ficam, mas assim, eu não era a mulher do dinheiro, né? Tipo, eu era tradutora, eu fui É. contratada para poder fazer isso. E no final deu tudo certo, os anos passaram, isso ficou no passado, mas sem dúvida é um marco. Você saber que você saiu de um país, enfim, africano, que tinha, né, não que hoje não tenha problemas, mas assim, estava num momento muito crítico da história, com uma pauta internacional complicada, e a gente saiu por conexão, por abrir a boca, né, por se comunicar, e acabou dando tudo Que certo. demais. E esse final também é de muito legal você falar isso, né? Porque é uma comunicação. Que ano foi isso? Foi 95, 95. 1995, Tá, então você isso. ainda estava 10 anos antes de você fazer a formação. 10 anos, é. Isso te impactou em que sentido? Porque assim, você com o seu bom humor, com a sua alegria, com a sua comunicação positiva, você Com conseguiu dar certeza. essa furada. Não tenho nenhuma dúvida disso. Assim, e isso tudo tá bem descrito, né? Na comunicação assertiva. Isso é pauta de ciência da felicidade, né? Tudo isso aqui que a gente está falando é pauta. Eu só não sabia que isso tinha nome, né? E que alguém pesquisou isso antes, né? E muitas vezes alguém dizia assim, gente, você sabe que eu li um livro que fala. Eu sempre fui muito interessada em autodesenvolvimento, mas isso não foi lido de lugar nenhum. A parte que eu diria que aí sim, aí a gente pula para 2014, foi lida, Uhum, foi quando eu tive uma experiência de quase morte, em 2014. uhum. E, e aí sim, Karim, essa, num momento super top de carreira, né? Eu tive uma editora, eu ainda faço algumas coisas pela editora, mas a gente fazia 30 milhões de livros, de revistas, Caramba, livros não, revistas, muita coisa. até o ano de 2016, ali 2017. É, e eu amava aquilo que fazia. O que acontece, e muita gente erra do mesmo jeito, é porque você ama o que faz, você acha que tá tudo bem, você, né, vivenciar todas as ansiedades, o que Uhum. crescimento de empresa causa, né, todo o peso que você começa a carregar. Aquele burnout que vai começando devagarzinho, antes de virar o burnout, né? Aquele que começa. E que a gente acha que, mas peraí, eu não tenho chefe. Tem, cada cliente é um chefe. Né? Cada cliente é um chefe. Cada demanda, cada vez que você pensa assim, pô, mas se eu perder essa conta, eu vou ter que demitir X funcionários. Isso começava a ser alguma coisa que estava mexendo muito comigo. Eu não percebia, porque sou alegre, estou sempre fazendo, viajando, sempre nessa. Mas aí é um estado de euforia. Então, eu entendo que, e logo antes disso, eu perdi meu pai, essa figura imensa na minha vida. Perdi minha avó. Eu sou co-criada por vó, né? Às vezes, quando alguém me ouve falar assim, eu digo, não, eu gosto de café só pela metade da xícara, né? Fala, criada por vó, né? Eu sou co-criada por vó. Então, assim, imagina, amor de vó é o amor mais gostoso que existe. E eu perdi os dois dentro de 3 meses. Então, assim, Caramba. eu tinha ali um déficit emocional, voltando à xícara que eu falei antes. Isso aqui estava drenado, estava bem drenado. E somado a burnout, a ansiedade, algo que era para ser pequeno, como esse sangramento nasal, ele foi uma coisa gigantesca. E quando isso começou a ser eu já anestesiada, para eles entenderem o que estava acontecendo, se era algo mais grave, se era algo pontual, eu tive um novo sangramento. Contudo, eu estava
anestesiada já, mas eu não estava entubada ainda. O que aconteceu? Eu broncoaspirei todo o meu sangue. Nossa. A intubação foi muito difícil, demorou muito tempo para ser entubada, fiquei muito tempo sem respirar. Ou seja, eu fui e voltei. Eu fui e Que voltei. bom, né, que você voltou. Quanto tempo você ficou? 4 dias em coma Que loucura. e acordei entubada no hospital. Eu me lembro que eu ainda ouvia assim, as pessoas dizendo, não sabe como, né? Em que estado vai voltar, mas como, né? Com Você ouvia? Eu ouvia. Você ouvia? Você Eu lembra? ouvia. Não, e eu lembro a experiência de quase morte, ela é clara para mim. Eu sei exatamente cada cena e na verdade esta cena que dizem que eu nem poderia ter visto, eu vi a cena da intubação, eu vi a cena como se eu estivesse vendo de cima. Isso aí é algo tranquilo que a minha médica dizia. Você sabe que você não podia estar vendo, porque você já estava em coma. Eu falei, pode ser, mas eu posso lhe descrever. Eu vi a hora que entraram outros anestesistas para tentar resolver. Eu vi a discussão se dava para fazer a... Eu me esqueci o nome quando a gente abre aqui. A traqueostomia, se dava para fazer... Eu ouvi tudo isso. E ela disse, você nem pode ter ouvido e tal. E este momento, assim, da experiência de quase morte, assim, é como se eu estivesse passando por um túnel, realmente. Só que os túneis que eu via eram os viadutos do Central Park. Eu acho que na memória entrava aquilo que me faz bem, sabe? Eu já fui ali tantas vezes com amiga, em momentos tão divertidos, que eu acho que a memória, ela começa a fazer conexões para que você se sinta, se a ideia é você ser mantida viva. Então, para mim, era estar passando ali nos viadutos de Central Park, e aí eu vejo uma luz, vejo uma porta gigante, eu uso desde então a minha chave, que eu não tiro para nada. Cadê minha chave, gente? Aqui. Olha, que legal. Olha, minha chavezinha. Bacana. Eu saí do hospital, eu já comprei essa chave aqui, que eu não tiro para nada, porque eu entrei e era como se eu estivesse sendo levada num hospício. Eu sentia aquele hospício, porque as pessoas estavam tranquilas. A louca era eu. Só eu não estava tranquila. E eu olhava aquelas pessoas à direita e à esquerda, carinho, e eu só pensava numa coisa. Eu queria me sentir como elas se sentem. Mas eu não estou me sentindo assim. Eu era a única pessoa que estava ansiosa. Meu Deus, isso aqui, eu não quero isso aqui, eu não estou no meu lugar. E as pessoas só me olhavam. E eu classifiquei-as na minha própria experiência de quase morte. Eu estou no hospício. Eles em paz. E aí muita gente me perguntava, você não viu ninguém que você conhece, seu pai, sua avó? E um padre me falou uma vez, se você tivesse visto, você teria voltado? Provavelmente naquele momento não. Talvez não. Olha que loucura. E foi incrível que aí era aquele momento de sair desse lugar. E aí foi o momento que eu pensei, eu preciso de uma chave para a vida. E eu te digo, eu abri os olhos com uma frase na cabeça, eu pedi para a médica anotar, e ela fingiu, né, que estava me dando uma caneta, porque eu estava amarrada ainda, né? Você fica amarrada e Sim, tal, pra não- entubada, para pra não... E eu achava que anotei, só tinha uns garranchinhos, que não tinha nada escrito, mas era a sabedoria da vida consiste em, ou seja, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, consiste em mudar o que a gente pode mudar, aceitar o que a gente não pode mudar e, principalmente, gente, saber diferenciar um do outro. um do outro. Fantástico. E eu fiz disso a minha história. Eu penso Seu nisso mantra. todos os dias. Este é o meu mantra de vida. E procuro todos os dias entender, posso mudar, não posso mudar. E aí a aceitação não é simplesmente você engolir nada. É você saber que você fez a sua parte e que tudo é possível, inclusive aceitar aquilo que eu não posso mudar. Fantástico, fantástico. Sandra, como eu falei no começo, É uma série. parece que a gente está começando. Eu tenho tanta coisa para perguntar, verdade, tanta coisa para a gente conversar. Mas vamos marcar outras vezes, com certeza. Com prazer, Vamos gente. falar, tem muita figurinha aqui para ser Tem. trocada. Tem muita figurinha. Tem, Eu tenho sim. muitas perguntas, que é livros preferidos, outros momentos marcantes. Eu queria saber como, no curso de 2014, nesse primeiro curso, quem que eram os professores, porque é uma coisa legal, né? Porque primeiro curso do mundo. Isso. Esse dá para você falar rapidinho? Rapidíssimo. Na verdade, tem o que ser. professor-chefe chama-se Sandro Formica, e isso foi uma parceria da Universidade FIU com a World Happiness Summit, World Happiness Foundation da época. Mas o nome dele é Sandro Formica, é o principal. E aí tinha Karen Guggenheim, Tá. e tinham outros participantes. Mas este é o professor, assim, e faz um trabalho fantástico até hoje. Demais, demais, demais. Tem também a pergunta de livros preferidos. Que São muitos. São muitos. Deixa pra próxima, Em vez gente. dos seus livros preferidos, a gente vai ter uma troca de presentes aqui. Você gosta de café?
Opa, a bebida dos A felizes. bebida dos felizes? É, isso mesmo. Então a você bebida vai dos felizes. levar um. Esse café é demais. Essa caixinha de drip do 365 Vixe, Coffee. adoro. 365 Coffee, seu café de todos os dias. Por que é 365? Porque um café todo dia. Oh, 365. E beleza. drip, sabe? Você sabe o que é Gente, drip? peraí, eu sou dependente. Ah, Sorry. Eu também tenho minhas dependências de drip. Por olha quê? aí. Porque eu tô no Avião, você lugar, viaja muito. não gosto do café. Você me arranja uma aguinha aqui? É mesmo? Então você vai. Eu Esse sou aqui louca. você vai. Muito Esse obrigada. aqui, porque Presentaço. esse aqui é especial, né? As Muito pessoas acham que o café é o bacana. gourmet. Não, mas o café é especial, que é o topo de. O E é topo esse aqui. mesmo. Então, 365 você vai Fantástico. levar. Muito obrigada. Você- Gostei muito. Antes de. Eu me confundi aqui, a gente tá com tanta coisa, isso era para deixar para depois. Porque antes a gente tem. Ainda, eu sei que você tem os livros, eu quero saber dos seus livros, mas a gente tem uma brincadeira aqui, Tá. Aham. que é assim. Tem uns papeizinhos aqui, tem duas Tá. portinhas que tem papeizinhos. Eu quero que você abra uma dessas portinhas, Tá. tire um papelzinho. Tá. Esses papeizinhos têm frases variadas. Tá. É, Tirar um papel. um papel ou mais, se você quiser tirar mais. Olha aí, ó. Isso, vai no instinto. Vai no Tirou dois. Tirei Agora dois. vamos ler. Agora lê. Abre, Vou. lê, vamos ver a frase que Vamos saiu. As ver. frases que saíram. Qual é a primeira? Ai, Senhor. Qual é? Mostra pra mim, lê. Desculpar alguém. Desculpar alguém. Tem alguém pra desculpar? Tem, Oh, Deus, tem. tem. Olha aí, então que. Se você não precisa falar o nome da pessoa, fica à Não. vontade aqui. Olha, eu tenho alguém para perdoar. Pra perdoar. A gente olha. vai ter a aula da desculpa e do perdão. E um dia a gente legal. faz um só sobre desculpa e perdão. Porque desculpa é para um ato falho sem culpa, mas nesse caso tem culpa envolvida, então seria perdoar alguém. Mas eu espero que você esteja vendo, você vai ver, porque eu sei. E já te perdoei há muito tempo. Eu penso em você, mas eu já te perdoei há muito tempo. Olha que bonito. Lindo, 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 lindo. A próxima frase. Vamos ver. Essa tá mais. E Tá a dobradinha, tá próxima? grandona. É grande essa, eu tô vendo aí que é grande. O que que é? Agradecer ao meu maior incentivador. Tá do Quem céu. são? Quem são seus Meu maiores? maior incentivador sempre será do céu o meu pai. Seu pai. Meu pai continua sendo no meu celular, assim, a foto principal, Ai, que bonito. porque meu pai, as pessoas dizem que eles, assim, amigos que conhecem muito, dizem, eu não sei se Sandra nasceu especial, diferente, fazedora, ou se seu Jerônimo, que é meu pai, tinha tanta certeza que ela era especial que ela se transformou por conta dele. Que legal. Então, ó, do céu é você. Agora aqui na Terra tem um povo muito bacana. Inclusive, acabei de perder um grande incentivador, que é o professor Antônio Carbonari, que é a pessoa que criou o Grupo Anhanguera, né? A pessoa que criou o Educação S.A. no mundo e foi um dos meus grandes incentivadores, um parceiro para a vida. E agora a filha dele, que é a Juliane Meneghello, que continua o trabalho dele e é uma grande incentivadora. Meu amigo Ricardo Bellino. E daí tem muita gente pela frente. Que bom, demais, que bom. demais, demais, demais. Olha, especialmente seu Jerônimo, é demais, achei demais, demais. Aqui tem umas outras. Você vai ganhar adesivo no nosso Legal, podcast, tudo é super possível quero. podcast. Olha que bacana, Você gente. conhece uma balinha chamada Dadinho, é de São Opa, Paulo essa você balinha. acha que eu não conheço o Dadinho? Esse Um Dadinho, você dedinho gosta? Opa, adoro o Então- Dadinho, tem um gostinho de doce de então- leite. Então, é uma Aham. delícia. Gente, Dadinho é da Gente, nossa. quando eu gosto muito de alguma coisa, sabe o que eu falo? Amo tanto, amo mais que doce de leite. Amo mais que doce de leite, demais. ó. Obrigada, muito Vários obrigada. dadinhos aí pra você. Obrigada, amei o Dadinho. E aí, como eu falei, tinha vários assuntos ainda, livros preferidos, mas em vez de livros preferidos, que seriam muitos, eu sei que você trouxe para nós de presente aqui os seus livros. É isso? Trouxe, E eu quero que sim. você fale um pouco de cada um deles. Olha, os nossos livros E começam... só para eu não esquecer, na Claro. sequência, fala do seu curso, porque eu sei que você tem um curso aí na. A formação de felicitadores. Olha só, o primeiro, isso aqui é uma trilogia, né? Gente, são 3 livros, é uma trilogia, e o primeiro é Felicidade se Aprende. É um livro em que eu embaso ciência da felicidade no trabalho, porém é o primeiro livro escrito só por Chief Happiness Officers, ou seja, felicitadores formados no mundo. Eu escrevo junto aos meus alunos formados. Ai, que legal. Então, em todos esses livros, eu guio para mostrar que, independente de qual área você atua, seja médico, advogado, mentor, palestrante, enfermeiro, que área você esteja atuando, gente, felicidade vai fazer a diferença em sua vida. Então, cada um pontua como utilizam as ferramentas que aprenderam no curso, utilizam ciência da felicidade no trabalho. E esse daqui, ele é um best-seller em desenvolvimento profissional. Esse. Que demais. Né? O nosso primeiro, esse livro robusto,
É 1 quilo, tá, gente? Ele pesa exatamente 1 quilo, quase 1 quilo. É 1 quilo de felicidade, de práticas, é um livro extremamente prático.